Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, depois da nossa última aula aí, né? Do nosso último vídeo, para quem ainda não está acompanhando, para quem está conhecendo agora, eu comecei a colocar aulas, né? Gravar aulas para disponibilizar no YouTube para vocês poderem estudar em casa, né? Nós já tivemos aí uma aula sobre a indústria brasileira no período colonial e na pré-indústria. Tivemos uma aula sobre Getúlio Vargas e JK. Tivemos uma aula sobre o período militar e na última aula nossa nós falamos sobre a década perdida, né? Sarney e Collor. Hoje nós vamos falar sobre a industrialização na década de 90 e período aí logo depois do impeachment do Collor, né? Deixa eu colocar aqui para ajudar. Logo após o impeachment do Collor, do Fernando Collor de Mello, nós tivemos aí o Itamar Franco assumindo o governo. Presidente aí é o Itamar, depois Fernando Henrique, né? Eles vão aí de 93 até 2002, certo? Bom, primeiro esse senhor aí, Itamar Franco, era o vice, né, de Fernando Collor de Mello, e ele assume, né, e logo depois do impeachment, e o governo dele vai ser caracterizado primeiro pelo controle inflacionário, né, que tem aí relação com o Plano Real. O Plano Real ele fez mais uma troca de moeda, né? Tinha acontecido várias aí no século, na década anterior, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, enfim, tivemos essas mudanças. A diferença para o real é que o real ele criou um fator de indexação diferente. Então, houve uma indexação maior do, do preço, né, da moeda em relação a vários fatores, como a própria inflação interna, o dólar, a inflação externa. Então isso acabou ajudando e acabou dando certo, né? Mostrou-se uma forma de cálculo de conversão mais eficiente do que as anteriores, certo? Houve, com o controle inflacionário, nós já tivemos uma primeira retomada do consumo. É importante que você pense que nós temos um aumento do crédito, né? O brasileiro compra bastante parcelado, nós temos um consumo parcelado muito grande. Então você tem crediário, né? Aí, Casas Bahia, Magalu, enfim, essas lojas todas que têm no crediário um dos seus pontos fortes, né? Para vender para várias camadas da população brasileira. E isso vai ser possível depois do controle inflacionário. Imaginem que antes, pessoal, não era possível você saber qual era o valor da próxima prestação ou o valor final de uma casa, de um utensílio doméstico, alguma coisa desse tipo. Então o consumo ficava muito prejudicado pela hiperinflação. Esse controle inflacionário que o Plano Real possibilitou foi um impulso importantíssimo, foi muito importante mesmo para que pudéssemos retomar o consumo. É claro que ainda não vai ser o ideal, mas o crescimento industrial volta a aparecer, como nós vamos ver daqui a pouco no gráfico, né? Nós tínhamos aí com o governo do Collor, no governo da década perdida, um decréscimo. A produção industrial foi crescendo. Nós tivemos uma desindustrialização, tá certo? Guarde isso para o vestibular. Década de 80 e governo Collor, um processo de desindustrialização. Então, essa retomada do processo da produção industrial, crescimento do PIB industrial, né, o setor secundário, vai se dar a partir do governo Itamar Franco, tá certo? Bom, ele escolhe, né, para ministro primeiro das Relações Exteriores, depois da Economia, o Fernando Henrique Cardoso, que na verdade é um sociólogo, né, não é formado em economia, mas ele vai assumir, vai montar uma equipe e essa equipe vai ser responsável pelo Plano Real. Então, no governo do Itamar, Fernando Henrique já vira um grande protagonista e isso leva-o a ganhar a eleição de 1993, né? Ele assume em 94, depois ele ganha de novo em 98 e fica até 2002. Dois mandatos para o senhor Fernando Henrique Cardoso, né? É importante colocar aí que ele vai ser considerado o pai das privatizações aí, então o vestibular vai associar claramente o governo Fernando Henrique às privatizações, embora não seja realmente a ideia, né, pessoal dele o tempo todo, mas ele privatizou muito porque era preciso cortar os gastos e o Estado estava sem capacidade de investimento nas empresas. Então ele vai
passar isso daí para a iniciativa privada. Então, privatizações de vários setores, telefonia, setor de transporte, enfim, as rodovias, né? Você tem aí um aumento muito grande. No Paraná, por exemplo, no período dele, nós tínhamos o Jaime Lerner, os contratos com as concessionárias de rodovias e tal, né? Nós tivemos aí outro ponto importante do governo do Fernando Henrique, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela é, sem dúvida, uma das grandes revoluções, uma das grandes mudanças aí para o sistema político brasileiro. Ela ajuda bastante no combate aos gastos, né, desenfreados dos nossos governantes. Enfim, são decisões, né, são leis que vão surgir que vão fazer bastante diferença. O Fernando Henrique, a gente fala que ele controlou a inflação, que o período dele nós tivemos retomado do crescimento, mas o período não era muito favorável, não. Em 98 nós tivemos uma crise asiática muito brava, né? Ali, desvalorização das moedas, o efeito tequila no México, o efeito vodka na Rússia, o efeito Bate, né, na Tailândia. Esses nomes todos se referem à crise de desvalorização da moeda, problemas cambiais sérios, e o Brasil conseguiu, de certa forma, segurar as pontas. 99 também, as crises aí no próprio Brasil, né, foi chamado de efeito samba, essa dificuldade para controlar o valor da moeda em relação ao dólar. Isso fez parte do contexto mundial no final da década de 1990. E 2001, a crise, né, a crise.com, como se diz nos Estados Unidos, um embaque enorme aí no setor financeiro. Então o contexto não era o melhor, não era o mais fácil não para que ele governasse. Mas o Brasil conseguiu controlar os seus dois principais pontos, que era a dívida externa e, de certa forma, fez alguns pagamentos da dívida externa por causa dos cortes de gastos e a inflação, obviamente. Então o Plano Real controlou a inflação e ajudou a estabilizar um pouco das dívidas, né? Tirando o Brasil de alguns contratos, de algumas dívidas já que se rolavam há muito tempo, né? Uma série de juros, enfim, o spread muito alto, o Brasil renegociando dívidas, isso agora começa a ficar mais controlado. Então, são dois pontos importantes. Uma certa estabilização, né, do valor da dívida, embora ela cresça por questões de juros, mas moratórias e juros abusivos são renegociados, e o controle inflacionário. Ele também usam, né, o setor econômico, e aí, né, um cara muito famoso aí, o nosso Henrique Meirelles, né, quando ele fala chama o Meirelles na última eleição aí, é porque ele veio para ajudar na elaboração do Plano Real, não só ele, mas vários outros, e aí cria-se um tripé econômico, que é diferente do tripé do JK. Lembre-se que no JK o tripé econômico era buscar dinheiro no capital privado nacional, na arrecadação do Estado e no capital externo, que foi de onde veio a maior parte do dinheiro. Então chamava-se tripé econômico. Agora é tripé macroeconômico, baseado em 3 pontos. O câmbio flutuante, para tentar segurar essa questão da desvalorização cambial, as metas fiscais, então cortar os gastos do Estado, e o controle inflacionário. Então esses 3 pontos hoje são vistos aí como 3 pontos fundamentais para o sucesso, pelo menos do ponto de vista econômico, desse governo. Vale lembrar, claro, que nós temos uma multidão, uma enormidade de pessoas pobres no Brasil, né, nesse contexto. A desigualdade social é muito grande desde sempre, mas foi agravada no final do período militar. O índice de Gini cresceu muito naquele período, então uma das grandes críticas é que o modelo neoliberal não serviria para reduzir a pobreza, para de fato tornar o país um país mais justo, mais igualitário. Essa é uma grande crítica e, via de regra, os vestibulares costumam, né, criticar o neoliberalismo, criticar o processo de privatizações, como uma entrega do patrimônio público para iniciativa privada e coisas desse tipo, tá certo? Analisando mais friamente, né, uma visão bem parcial do vestibular, uma visão unilateral, mas é esta que predomina, então eu nem vou debater, nem vou discutir outros pontos de vista no momento, tudo bem? Bom, dá uma olhada aí, né, nesse gráfico. Então nós já tínhamos visto, deixa eu fazer o meu tradicional rabisco aqui, ó. Nós já tínhamos visto que no governo do Collor caiu 3,7 em relação ao governo do Sarney, ou seja, horroroso, né? Aí veio o governo do Itamar e sobe 7,5. É claro que subiu 7,5 porque a referência também era o governo anterior, muito ruim.
Depois, o primeiro governo de Fernando Henrique, olha só o primeiro governo aqui do Fernando Henrique, com um crescimento de 1,3% da produção industrial. E depois, no segundo mandato, 2,5%, ou seja, a indústria num ritmo de recuperação, num ritmo de crescimento importante, certo? Aí vem uma questão muito interessante para você anotar aí, né? É no governo do Itamar e do Fernando Henrique Cardoso que nós consideramos que começa um processo de dispersão industrial. Por quê? Por vontade do Estado? Não. Na verdade, também, mas principalmente porque o capital externo vem para o Brasil, nós começamos a ter o processo de privatizações, as empresas vêm e começam a investir em outras regiões, como a região sul do Brasil, a região nordeste. Dá uma olhada nesse gráfico comigo aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Nós temos, né? Nós temos a região norte com um aumento ó, de 2,3 para 3. Nós temos o nordeste com um aumento entre 96 e 2011. Temos o sul com aumento e o centro-oeste. Portanto, a única região, né, que de certa forma perdeu um pouco da sua indústria foi o sudeste. Isso caracteriza literalmente uma dispersão industrial. Então é na década de 90, nesses governos, que acontece a desconcentração da produção industrial no Brasil. Embora você veja 47% no Sudeste, ainda era bastante, né, nesse período, no final desse período aí, nos últimos anos, mas já caiu. Então, quando o vestibular falar para você sobre desconcentração industrial, lembre-se de Fernando Henrique e Itamar Franco, tudo bem? Bom, eu também trouxe um exercício, né, para fazermos aí. De acordo com o gráfico, qual gráfico? Esse gráfico anterior que nós vimos, né? E com base em seus conhecimentos a respeito do processo de concentração industrial no Brasil, é possível afirmar que, letra A desconcentração espacial das indústrias diminuiu no período entre 1996 e 2011. A desconcentração não diminuiu, não é? O que diminuiu, o que aconteceu foi que ela aumentou, então desconcentrou mais, aumentou a desconcentração no período ali. Foi saindo do Sudeste para outras regiões, né? A região Sudeste foi a que menos sofreu redução no percentual, foi a única que sofreu, né? A desconcentração industrial no Brasil no período foi reduzida devido à baixa oferta de mão de obra fora das capitais? Não, ela foi alta, foi o período da desconcentração. O aumento de 6,3%, né, que é o que aconteceu na região sul. Voltando ali, você pode ver que é isso mesmo, né? Deve-se em parte à sua proximidade com países do Mercosul? Olha, isso é verdade, né? O sul do Brasil foi uma das regiões beneficiadas pelo Mercosul, e na década de 90 esses acordos foram acentuando-se, foram incentivando um comércio cada vez maior, principalmente com países como a Argentina, que passou a ser um dos nossos grandes parceiros comerciais. Então a letra D, correta, né? As regiões Nordeste e Centro-Oeste foram as que mais aumentaram esse percentual de industrialização do país? Não, o que mais aumentou foi o Sul, né? Principalmente aí, se você pensar na quantidade pequena, o Norte, principalmente com a reconsideração da Zona Franca de Manaus, a retomada dos subsídios e dos incentivos fiscais, certo? Então, letra D aí, tudo bem? E finalizamos essa aula, né? Entre em contato caso você tenha alguma dúvida. Nós temos aí o grupo no Face também com bastante material, exercícios e qualquer coisa que você precisar, estamos à disposição. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus, bons estudos, sucesso!